amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos praticamente encerrando o trimestre, mais algumas semanas vamos terminar o nosso guia de estudos, O Grande Conflito. Mas hoje ainda vamos estudar o tema de número 11, Conflito Iminente. O grande conflito não terminaria sem um conflito final. É o conflito que está próximo. Em pouco tempo, esse conflito vai se manifestar em uma força, em uma grandeza assustadora sobre esta terra. Antes de encontrarmos Jesus vindo sobre as nuvens do céu, haveremos de passar por momentos difíceis. Os últimos dias, diz o Novo Testamento, serão tempos difíceis. Por isso, é preciso conhecer e é preciso se preparar também. A lição está terminando, falta mais o estudo 12 e 13 e estudaremos no próximo trimestre sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Marcos. Eu tenho aqui a lição dos adultos e também tenho a lição dos jovens, que é Parábolas de Jesus. Você pode encontrar essas duas lições aqui mesmo na editora luzdomundo.com.br. Então tem lição de professores, adultos, lição dos jovens e também temos a lição de aluno dos adultos. Existem vários outros materiais aqui na editora Luz do Mundo e graças a Deus estamos agora compartilhando também a lição da Escola Sabatina. Talvez você ainda não tenha uma assinatura, aproveite e adquira o seu exemplar para no próximo trimestre você poder responder todas as perguntas juntamente conosco. Hoje nós queremos acabar com uma tal lenda adventista. Como assim lenda adventista? Ao longo dos anos, eu percebi que muitos adventistas acreditam num conflito final, um conflito iminente, mas eles acreditam em algo que não é bem assim que está escrito. Muitos adventistas acreditam em um decreto dominical, ok? Só que eles acreditam que esse decreto dominical será emitido pelo Papa, quando o Papa estiver governando sobre todas as nações da Terra, uma espécie de um governo mundial. Então eles estão sempre prestando atenção à eleição do próximo bispo de Roma, aos movimentos da Igreja Católica, às mudanças. Só que isso é uma lenda, não é mesmo? Hoje nós vamos entender realmente quem é que vai publicar o decreto dominical e quem é que exercerá o domínio e o poder sobre todas as nações da Terra, forçando o direito de consciência. E não é o que eu falei aqui no início. Então, o propósito de hoje é esclarecer os termos e eliminar um pouco, o tanto quanto possível, essa má compreensão do livro do Apocalipse, essa lenda adventista de que o decreto dominical já está ali em uma gaveta no Vaticano, prestes a ser assinado. Então vamos ver que não é bem assim. Mas vamos prosseguir aqui na parte de sábado. O autor da lição comenta as várias lendas que já surgiram sobre a marca da besta. Algumas pessoas acham que é um microchip que será implantado na pele e aí as pessoas vão ter o seu cartão de crédito, os seus documentos, tudo mostrando assim, fazendo contato com o implante na sua pele. Outros já disseram que a marca da besta seria o código de barras ou os códigos em algum produto industrializado ou a nota de $1. Enfim, há muitas teorias, mas a Bíblia diz outra coisa. Não é a maçonaria, não são os Illuminati, não são a ONU, não é isso. Já estudamos sobre a marca da besta em lições anteriores, há 15 dias atrás, e nós vamos ver que o mundo vai terminar tendo como centro um conflito religioso. O mundo não vai terminar com uma bomba atômica, com um grande asteroide se chocando contra a Terra, com uma invasão alienígena. O mundo, a última grande crise será uma guerra religiosa, uma perseguição religiosa, um fanatismo religioso. E
a lição recomenda que você leia os capítulos 35 e 36 de O Grande Conflito. Parte de domingo. Qual é a mensagem em Apocalipse 14? Aí ele pede para comparar com Apocalipse 4:11. Qual é o tema abrangente do Apocalipse nesse conflito cósmico? Nós vimos que o conflito cósmico começou no céu, quando um anjo se rebelou contra o próprio Criador e ele desejou ser o grande maestro do universo. Ele desejou fazer com que a sua vontade, a sua maneira de enxergar as coisas prevalecesse. Só que havia o Criador no meio do caminho, e ele se rebela contra o Criador e foi expulso do céu. Depois ele encontrou um espaço no planeta Terra e enganou a humanidade. Por isso o conflito cósmico que se iniciou no céu, ele moveu-se para o planeta Terra, e aqui a Terra se tornou o grande palco do universo, onde esse conflito terá o seu fim. Vejamos aqui em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui está dizendo, adorai ao Criador, temei a Deus e dai-lhe glória. Que Deus? O Deus hindu? O Deus budista? Não, o Deus Criador. Apocalipse 14, verso 9. Seguiu-se a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, ou se alguém adora a imagem da besta, receberá a marca da besta. Quem adora a Deus, recebeu o selo de Deus. Quem adorar a besta, receberá a marca da besta. E será atormentado com fogo e enxofre. Será aniquilado, será destruído. Então aqui, dentro das 3 mensagens angélicas, a mensagem do Apocalipse é: adore a Deus. E, ao mesmo tempo, não adore a besta. A lição também pede para lermos Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas. Qual é o argumento lógico, racional, que a Bíblia coloca aqui para adorar a Deus? É porque ele fez tudo. Ele fez você. Ele é o autor. Ele fez as regras do jogo também. Se você discordar dele, ele permite discordar dele. Agora crie você, ou Satanás deveria criar um universo paralelo e ficar lá. Como o diabo, nem os seres humanos rebeldes têm poder para criar, ou eles vão ter de se submeter a Deus, ou arranjar um outro universo em que morar, ou serem aniquilados. Deus, por ele ser o Criador, ele tem direitos autorais sobre a sua criação. Esse é o ponto que também legitima o pedido dele para que o adoremos no dia de sábado. Porque o dia de sábado é a marca que define quem é o Criador. Às vezes a pessoa adora o Deus shintoísta, o Deus hindu, as divindades ali das religiões animistas da África ou pagãs do Sudeste Asiático, e até respeitam parte da lei, honrando pai e mãe, não matando, não roubando, não cobiçando. Só que não fica claro ali quem é o Deus que criou todas as coisas. O Deus que criou todas as coisas, o sinal distintivo dele é o 7º dia, porque quando ele criou todas as coisas, ele descansou no 7º dia. E ao descansarmos nós também no 7º dia, estamos honrando o Criador. Esse ponto eu falei há 15 dias atrás, e eu estou repetindo, porque esse conceito, ele não é tão perceptível, nós não ouvimos ele tanto por aí, mas ele é de suma importância. Adorar o Criador. Quando você adora a Deus no dia que ele não pediu, é como se você estivesse dizendo assim: eu não o reconheço como Criador. Eu vou fazer da minha maneira, do meu jeito. E esse é o princípio de Satanás, o princípio de que não vai se submeter ao governo de Deus. Então, aqui a lição vem comentando, em contraste com a teoria da evolução,
que tem conquistado o mundo nos últimos séculos, o sábado é um lembrete de que existe um Criador. É um lembrete de que nós não somos produtos do acaso. Nós fomos criados e o Criador é digno de lealdade e adoração. E se nós fomos criados, existe um código ético de como devemos viver, de como devemos tratar uns aos outros, de como devemos existir, porque o Criador, ele tem o direito de também criar as regras do jogo e dizer qual deve ser a nossa postura ética e qual deve ser o nosso comportamento moral. E quando a pessoa discorda das regras de Deus, dos mandamentos de Deus, ele precisa dizer que não vai se submeter a essas regras, ou que agora as regras são outras. Mas como ele vai justificar isso racionalmente? Dizendo que não existe Criador. Ateísmo, evolução. Ou fazendo um Deus à sua própria semelhança, idolatria. Ele crê que existe Deus, mas ele faz um outro Deus à sua própria imagem e semelhança, e ele então vai criar um novo código ético e moral. Você percebe a importância do sábado? A importância do sábado não é, você vai ficar um dia parado, né? Que é o dia da alegria, o dia da família. Todas essas coisas são verdades. Só que a importância aqui do sábado é o reconhecimento do Criador, é o sinal da criação, é o selo do autor, é a assinatura do artífice. Então, o sábado, ele não pode ser deduzido a partir das coisas que foram criadas. Se você passar a observar a natureza, você pode deduzir várias leis. Não matar. Se cada um puder matar um ao outro, a existência ficará inviável. Não roubar. Os mais antigos códigos, eles vinham com essas prescrições. Agora, adorar a Deus no dia que Deus pediu é o reconhecimento de que quem criou o código moral e, de certa forma, implantou muita coisa desse código na natureza, a natureza revela um pouco de Deus. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os pagãos, porque Deus lhes manifestou. Romanos, capítulo 1, verso 22 ou 23. Agora, o sábado não é deduzível a partir das coisas que foram criadas. Por isso, se você guarda o sábado, você está em conexão com aquele que criou todas as coisas e você conhece a revelação daquele Criador. Se você está guardando outro dia ou dia nenhum, você não está reconhecendo Deus como o Criador. Qual é a expressão final de adoração do Criador? Nós já comentamos aqui, mas vamos fundamentar na Bíblia. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. A mulher representa aqui a igreja cristã. Só que o dragão foi pelejar apenas contra o restante da sua descendência, contra o remanescente. E o remanescente tem uma característica: guarda os mandamentos de Deus. Tem outra característica, mas o foco aqui é que ele guarda os mandamentos de Deus. E aqueles que vão resistir à adoração à besta, a primeira mensagem angélica é: adora a Deus. A segunda é: olha quem é Babilônia. Não adore Babilônia, não fique aí com a besta, não. A terceira é: olha, quem ficou com Babilônia, com a besta, e recebeu a imagem da besta, vai ser atormentado com fogo. Quis beber o vinho da Babilônia, vai ser atormentado com fogo. Quem adorou a Deus, as suas obras os acompanham. Bem-aventurados, mesmo se eles morrerem. Ele serviu a Deus. Haverá uma recompensa. Aqui está a paciência dos santos, a perseverança dos santos. Aqui está a característica dos que adoram a Deus. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Então, a expressão final de adoração ao Criador é a guarda dos seus mandamentos, em especial a guarda do quarto mandamento, que é a guarda do sábado, o sétimo dia da semana. João 14,15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 1 João 5,3 diz que nisto é revelado que amamos a Deus,
quando guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Preste atenção nisso. Deus não pediu para Adão alguma coisa complicada. Deus pediu o seguinte: não coma daquela árvore. Pode comer de todas as demais, mas não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Era uma regra fácil de compreender. Já pensou se Deus tivesse pedido: você terá de escalar a montanha do vulcão, você vai descer por entre as chamas vivas e vai pegar a esmeralda que está escondida, depois atravessará um rio com muitos crocodilos, pulará sobre um penhasco. Aí então, se você conseguir fazer isso, você poderá habitar no jardim do Éden para sempre. Adão poderia ter dito: isso é muito difícil, Senhor. Deus pede coisas fáceis, são facilmente compreendidas. A guarda do sábado é facilmente compreendida até por uma criança, para guardar o sábado e não o domingo. Quando os 3 hebreus estavam em Babilônia, Deus pediu algo fácil para eles. O que era? Não se ajoelhem diante da estátua. Só isso, era só isso. É fácil de compreender, mas não é tão fácil assim de praticar. Novamente, Deus vai pedir algo muito fácil para mostrar quem é quem. Crise vai, crise vem. Para mostrar quem é quem. Então, nos últimos dias, o sábado fará a distinção entre quem reconhece Deus como Criador e entre quem não reconhece a Deus ou quem não quer reconhecer e quer fazer um Deus com outro código ético-moral. Então, essa foi a parte de domingo. Vamos para a segunda-feira, a crise vindoura. A perseguição religiosa não é novidade. Ela existe desde que Caim matou Abel por obedecer a Deus. Jesus disse que isso aconteceria até mesmo entre os crentes. Então veja, a intolerância com o que o outro pensa e com o que o outro faz marcou o primeiro assassinato na Bíblia. E depois nós temos vários exemplos ao longo da história sagrada. Podemos citar o caso de Israel sendo escravo no Egito. Quem é Deus? Eu não vou deixar Israel servir a Deus. Nós temos muito depois, quando Israel vai para o cativeiro, Nabucodonosor tentando fazer uma lavagem cerebral naqueles hebreus. Temos o episódio da imagem de ouro, onde todos deveriam se ajoelhar e quem não se ajoelhasse diante da imagem seria morto. O que dizer então de Amã e Mardoqueu ou Mordecai lá na Pérsia, onde Amã construiu uma forca para enforcar Mordecai, porque Mordecai só se ajoelhava diante de Deus. E ele tentou um decreto com o rei para exterminar todos os judeus. Depois nós temos Antíoco Epifânio na época do governo grego. Veja só, tivemos perseguição na época de Babilônia, tivemos perseguição na época dos persas. Antíoco Epifânio, ele faz algo um pouco diferente. Ele promove uma perseguição geral contra um povo. Ele tenta não tirar a religião dos escravos dele, mas ele tenta tirar a religião de todos do reino de Judá. Ele então coloca imagens de ídolos no santuário em Jerusalém e coloca um altar sobre o altar de bronze a Zeus Olímpico e sacrifica porcos ali no templo em Jerusalém. Ele queima a Torá, o Antigo Testamento, as Sagradas Escrituras, e tudo que o Antíoco Epifânio faz é mais tarde repetido por Roma. Os judeus perseguiram Jesus e os apóstolos. Depois Roma perseguiu os cristãos. Depois, aqueles que desejavam ser fiéis e pensar diferente da maioria foram perseguidos dentro da igreja cristã. Para que você não fique pensando apenas na formação do papado, o que é que aconteceu com quem pensava de maneira diferente sobre a Trindade? Isso foi quando? Por ocasião do Concílio de Nicéia. Ário tinha um pensamento errado sobre a Trindade. Em vez de aplicarem apenas uma disciplina eclesiástica ou lidarem com Ário de outra maneira, eles baniram Ário
dos limites do império, exílio. É assim que nós tratamos quem pensa diferente? Então, a briga, a intolerância por quem pensa diferente de mim é antiga desde Caim e Abel. E ela vem se repetindo ao longo de todos os impérios. E você tem uma perseguição terrível na Idade Média. Citamos aqui a perseguição aos valdenses, aos russitas, aos cátaros, albigenses e também aos anabatistas e também aos huguenotes na França. Citamos a noite de São Bartolomeu, quando protestantes foram arrancados de suas casas e brutalmente assassinados. Isso durou dias. Aí tivemos a Revolução Francesa. Depois nós tivemos, em tempos recentes, a Alemanha nazista, onde judeus e outros grupos foram aprisionados em campos de concentração. Nós tivemos os gulags na União Soviética, existe intolerância religiosa na China, na Coreia do Norte. Essa sempre foi a regra, a perseguição. Nós às vezes pensamos que o mundo mudou porque nós nascemos na metade mais rica do planeta, na época mais tranquila. Após as duas grandes guerras, após a Guerra Fria, após a queda do Muro de Berlim, a minha geração viveu toda a revolução tecnológica, onde os Estados Unidos reinaram supremamente, sem nenhum rival, e por isso não havia guerras, tudo calmo e tranquilo. E pensamos que sempre foi assim e sempre será assim. Mas a ordem do dia no planeta Terra foi a perseguição e a intolerância. Imagine que você acorde e perceba que não há pão na sua casa. E você fala, dá tempo. Vou rapidamente até a padaria e vou comprar mais alguns pães para fazer o meu desjejum. Você chega na padaria, enche a sua sacola de víveres, chega até o caixa e o seu cartão de crédito não passa. Tem algum problema. Você fala, não, vou fazer um Pix. E aí você tenta fazer um Pix, mas é informado que a sua conta no banco está bloqueada. E você vai para casa sem os pães mesmo. Quando chega em casa, um oficial de justiça, juntamente com um policial, está lacrando a sua residência. O que aconteceu? Você pergunta. Querido amigo, diz o oficial de justiça, você foi acusado de heresia. Você está proclamando algo que não é aprovado pelas leis do nosso país. E você fala, mas e a liberdade de consciência? E a liberdade de opinião? E a minha liberdade de expressão, minha liberdade religiosa? E ele vai dizer o seguinte, não existe liberdade para quem pratica a mentira. O que você está falando aí são fake news. Existe liberdade apenas para os que pregam a verdade. E você tem feito um pequeno grupo aqui na sua casa para divulgar mentiras. Para os mentirosos, não existe liberdade. Percebeu? Percebeu para onde o mundo está indo? Percebeu que a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, ela deve existir até para os que falam o que não seja a verdade. Se não defendermos a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, nós mesmos seremos vítimas desse sistema. Muitos pensam assim, o decreto dominical virá mesmo, quanto antes vir, melhor. Se nós não fizermos nada, Deus não nos livrará. Se não denunciarmos a tirania que está se impondo contra a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, Deus não nos livrará. Está no Espírito de Profecia, há vários textos nesse sentido. A proclamação das 3 mensagens angélicas requer que seja proclamada a liberdade. E eu gosto muito daquele hino do Ministry, do quarteto Ministry. Liberdade é o clamor de cada criatura e o seu grito foi ouvido lá no céu, né? Depois você pode ouvir essa música, Ser Livre, enfim. A perseguição há de vir, mas devemos lutar até o último minuto pela liberdade, advertindo as pessoas.
do que é a verdadeira liberdade de expressão e a verdadeira liberdade de consciência, que é um princípio do céu. O grande conflito é marcado pela liberdade que Deus deu a Lúcifer de expor o seu raciocínio, de expor os princípios do seu reino, de poder argumentar. Deus não destruiu imediatamente. Porém, Lúcifer quer fazer com que os seres humanos que estão quietos, apenas professando seguir a Jeová, sejam destruídos, o que Deus não fez com ele. Ele quer fazer com os fiéis seguidores de Jesus, ainda colocar a culpa na religião em Deus. A crise vindoura. Esse quadro, então, que eu descrevi de pessoas sendo acusadas de heresia, eu copiei ali da lição do Timóteo, ele que criou esse exemplo, e acho que combinou bem com a parte de segunda-feira. A perseguição religiosa não é novidade, é a regra, sempre foi assim. E Jesus disse que isso aconteceria mesmo entre os crentes. Veja aqui, ó, o que a igreja do Novo Testamento experimentou e como isso se aplica à igreja de Cristo no tempo do fim. João, capítulo 16, verso 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então haverá uma perseguição e as pessoas vão perseguir os justos pensando que estão servindo a Deus. Texto de Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sereis odiados. Essa é a regra. Os cristãos sempre foram odiados. Agora existe dentro do movimento evangélico, dentro do movimento adventista, um desejo de sermos benquistos, né? Um desejo de sermos sofisticados, modernos, para que então o mundo não nos odeie, como Jesus disse que odiaria. Queremos ganhar o favor do mundo fazendo concessões sobre a nossa fé. Mas, por mais que sejam feitas concessões, igrejas diferentes, como isso aqui, sem aquilo ali, sem cara de crente, sem cara de... Mesmo que façamos concessões, o mundo evangélico considera os adventistas como uma seita. O mundo evangélico considera os guardadores do sábado como uma seita. Abaixar os padrões, fazer concessões, não converte o mundo à igreja, mas converte a igreja ao mundo. Eu estou citando o grande conflito. Fazer concessões jamais converteu o mundo à igreja, mas converteu a igreja ao mundo. Jesus disse, sereis odiados. E nós precisamos nos acostumar a levar o opróbrio de Cristo. Levarei eu também minha cruz. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Sereis odiados. Por quê? Porque ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória terei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. E aí eu deixarei de ser odiado, quando por uma coroa eu trocar a minha cruz. Sereis odiados. Aquele que quer guardar a lei de maneira zelosa e sincera será amado apenas por aqueles que estão imbuídos do mesmo espírito de guardar a lei. Os que não têm um compromisso com a lei nunca gostarão dos que estão querendo guardar a lei. Você só vai atrair quem estiver o mesmo espírito de reverência para com Deus, de humildade, de abnegação. Os demais vão te odiar. E como diz um dos últimos capítulos do grande conflito, decidirão em uma noite desarraigar a odiada seita. É uma profecia que se cumpre a cada dia diante dos nossos olhos. 2 Timóteo 3,12. Todos os que pretendem seguir piamente a Cristo padecerão perseguições.
E aqui o livro Grande Conflito, no capítulo 2, no último parágrafo, diz assim: por que é que não existem perseguições hoje? Porque a igreja se conformou com o mundo. Haja um reavivamento da verdadeira piedade e se reacenderão as fogueiras da perseguição. O último texto, 1 Pedro 4,12. Não estranheis, irmãos, o fogo que arde no meio de vós. Não estranheis. Às vezes pensamos assim. Outro dia eu estava pensando, puxa, por que Deus não nos ajuda aqui no ministério dessa forma? E eu quero agradecer algumas pessoas que nos têm ajudado imensamente. Algumas pessoas que têm ajudado a patrocinar equipamentos, o mini estúdio lá na casa do Timóteo, o terceiro mini estúdio que ainda não começou a gravar. Né? Eu quero agradecer essas pessoas aqui. Pretendemos fazer mais, mas não somos assalariados, fazemos o que podemos no tempo vago. Mas eu quero dizer para as pessoas que nos ajudaram, haverá mais surpresas. Temos projetos em andamento, mas às vezes eles andam lentamente, por causa das nossas obrigações e do trabalho secular. Mas talvez você fica... eu me lembrei aqui. Eu estava achando ruim, por que isso, por que aquilo? E eu lendo, a irmã White não tinha dinheiro para publicar os livros dela. E ela falou, irmãos, se alguém puder... Ela estava fazendo um apelo para a escola adventista no Tennessee, a escola de Madison, para que os irmãos pudessem doar para a escola de Madison. E ela fala, se alguém também puder emprestar dinheiro para mim, faça um apelo aqui nesta carta, juntamente com um apelo para a escola de Madison. Se alguém puder emprestar dinheiro para mim, a juros baixos, para que possamos imprimir os livros. E eu fiquei pensando, a irmã White era profeta, a mensageira do Senhor, publicando os livros que Deus lhe revelou em visão, e não era fácil. Ela teve que pegar dinheiro emprestado. E nós, às vezes, vem uma aprovaçãozinha, nós estranhamos aquilo. Nós achamos ruim, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. Mas o que diz o texto de 1 Pedro? Não estranheis o fogo ardente no meio de vós, porque a perseguição vem para provar. Crise vai, crise vem para mostrar quem é quem. Havia muitos judeus no reino da Babilônia, porém apenas Daniel e os 3 hebreus ficaram firmes e não se contaminaram com as comidas que eram postas na mesa do rei. Havia muitos hebreus nos dias de Mordecai, mas apenas ele não se ajoelhava diante de Amã. Havia muitos judeus nos dias de Jesus, mas ele foi enviado para a mulher Ciro-Fenícia. Havia muitas viúvas nos dias de Elias, mas ele foi enviado para a viúva de Sarepta. Isso é um aviso, um alerta aos movimentos religiosos organizados. Isso é um alerta para nós como igreja. Cuidado. O fogo vem para nos provar. O diabo encoraja-os a fazer concessões. Porém, os fiéis vivem em obediência piedosa. Pela graça, ficam firmes quando tudo ao redor está tremendo. Enquanto o mundo segue a besta, eles seguem o cordeiro para onde quer que o cordeiro vá. Deus usa o amor, a besta usa o engano, e quando o engano falha, a força e a coerção. Vamos então identificar a besta, terça-feira, parte 1. De onde se levanta a besta e quem lhe dá autoridade? Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, com boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta, diz o texto, emergiu do mar. O que significam as muitas águas? Apocalipse 17, verso 15. As muitas águas são povos, multidões, nações e línguas. Então a besta possui um grande apoio popular. Um grande apoio popular. De todas as igrejas cristãs, qual é a igreja que possui mais seguidores? 1 bilhão e 300 milhões. Essa mesma igreja já existe há quantos séculos? Há mais de 1260 anos.
Esse mesmo poder estava em operação nos dias de Paulo, e esse mesmo poder, ele prosseguirá até a volta de Jesus. Só existe uma instituição na Terra que preenche todos esses requisitos, que é o bispo de Roma. E por mais afável que ele possa parecer hoje, por mais que ele tenha um discurso de amor e de paz, a palavra de Deus diz que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Não podemos nos aprofundar nisso daqui, mas você pode ver um suplemento sobre o trono de Satanás lá no canal História na Profecia. Eles têm um vídeo, uma explicação sobre esse assunto lá. Eu já também destaquei durante esse trimestre as 7 cabeças da besta e também os 10 chifres, o que eles representam. Só você voltar uns 2, 3 estudos que você vai encontrar. Que palavra-chave é usada para identificar o poder da besta? É a pergunta 5. Apocalipse capítulo 1, verso 6. A besta tinha nomes de blasfêmia. E aqui no verso 6. Abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Veja que o pecado é um pecado específico. O que é o pecado de blasfêmia? Ele é um pecado religioso. Então veja que essa organização é religiosa. O pecado de blasfêmia é você querer se fazer como Deus e realizar obras que são atributos apenas de Deus. Então, a única organização que preenche esses requisitos da besta é o papado. É o Império Romano em sua fase religiosa. O papado, na verdade, é o Império Romano que absorveu a religião cristã. É isso que ele é. Tem até uma frase de Thomas Hobbes aqui: o papado não é senão o fantasma do falecido Império Romano, sentado coroado sobre o túmulo deste. Está lá em O Leviatão, o clássico de Thomas Hobbes. Então, o papado, ele é um rei, é uma organização, não uma pessoa em específico. A besta aqui não é o Papa, a pessoa, é a instituição. E essa instituição carrega, dirige uma igreja, a Igreja Católica. Tiago, eu queria entender mais sobre isso. Então, eu quero lhe recomendar um livro. Eu até mostrei ele há 2 semanas atrás. É o livro Apocalipse 13. Não estamos em Apocalipse 13? Então, esse livro é o melhor material que eu encontrei, que ele explica bem simples para quem quer começar. Ele até pega um pouco lá de Daniel, e ele vai aprofundando até para quem quer saber mais sobre história política, né, tentativas de mudança na Constituição, movimento evangélico nos Estados Unidos. Então, Apocalipse 13 é onde eu compro. Você vai encontrar ali na Editora Luz do Mundo. Tem tanto livro interessante ali na Editora Luz do Mundo, e você pode até colocar o Apocalipse 13 juntamente com outros livros para diluir o frete, para o frete ficar o mais baixinho possível. Até 2 quilos você vai conseguir, né, ver que o frete vai ficar proporcionalmente bem baixinho. Vamos então para a quarta-feira. A besta, parte 2. Em vez de adorar a besta, a alegria do povo de Deus está em adorar o Criador. Sua obediência brota do coração. São fiéis a ele porque sabem o quanto Deus é fiel ao seu povo. Leia Apocalipse 13, verso 5. Qual é a característica distintiva da besta? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, os 42 meses já estudamos extensivamente aqui, é o mesmo que os 1260 dias ou proféticos ou 1260 anos literais. Também explicamos que esse período já se cumpriu, de 538 a 1798. Não vai se repetir no futuro. Não vai se repetir no futuro. Tiago, então por que isso aqui está no verso 5? Porque primeiro ele vai explicar quem é a besta nos versos 1 e 2 e depois vai dar mais detalhes do que essa besta faz. Se você for adotar o critério cronológico, então a besta que sobe da terra só vai aparecer depois que terminarem os 42 meses da besta que está subindo do mar. Não tem lógica
eu expliquei aqui que a gente organiza o Apocalipse como se arruma uma cama. Estica o lençol, depois a colcha e o cobertor e você vai fazendo coincidir as pontas, tudo bem? Então, ela teve o poder para agir por 42 meses. Tudo isso aqui já estudamos, esse comentário da lição. O livro Grande Conflito diz que os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Serão acusados de deslealdade ao governo. Ministros religiosos que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis, como estabelecidas por Deus. Nas assembleias legislativas e nos tribunais de justiça, os observadores do sábado serão caluniados e condenados. Meu querido amigo, já estudamos aqui na parte de segunda sobre aqueles que têm o espírito de perseguição. E eu quero fazer um alerta aqui. Eu começo a perceber um certo espírito de intolerância, mesmo entre nós, para com aqueles que pensam um pouco diferente. Aí a pessoa começa a discutir sobre o contínuo. E quem pensa diferente, ele vai fazer um cavalo de batalha. Ele começa então a discutir sobre os 144 mil. E quem pensa diferente, é o herege. E aí são eleitos também os caçadores de hereges, aqueles que combatem os hereges. E me parece que muitas vezes o povo de Deus está mais preocupado em caçar hereges do que compreender a verdade para este tempo. E eu vou dar um exemplo. Existem muitas pessoas dentro da Igreja Adventista que não creem na Trindade. Uma Trindade composta por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não acreditam que o Espírito Santo seja uma terceira pessoa. E eu vejo um espírito de intolerância muito forte para com quem pensa diferente. Ah, Tiago, mas eles estão errados. Mas não é esse o ponto. Eu também acho que essa crença de que o Espírito Santo não seja uma pessoa está errada. Mas com qual espírito você está lidando com aqueles que estão em erro? Qual espírito estamos lidando com os que pensam diferente de nós? Eu vejo hoje um movimento que procura ser muito misericordioso para com aqueles que vivem em adultério, em fornicação, que utilizam ornamentos que não é costume adventista, nunca foi orientação adventista usar. Há muito cuidado e tolerância para com aqueles que utilizam álcool ou até outras substâncias entorpecentes. Muitos dizem que temos que compreender os jovens. Não julgueis. Porém, essa mesma tolerância para com estes erros não existe para pessoas que pensam diferente teologicamente. Existem pessoas que vão discordar da doutrina do santuário. O que nós vamos fazer? Não, vamos aqui pegar e fazer. Existe o erro? Existe. E por vezes eu vejo o povo de Deus muito preocupado em caçar o herege, em excomungar, em excluir, em proibir. Não pode fazer nada, não pode falar na escola sabatina porque é o herege, porque não crê na Trindade. E não tem o mesmo zelo e o mesmo fervor para pregar as 3 mensagens angélicas. Ou não tem o mesmo zelo e o mesmo fervor para repreender quem está no pecado da fornicação, ouvindo música mundana, utilizando um estilo de vestuário que não é adventista e que nunca foi, e que não está de acordo com as orientações adventistas, o mesmo zelo não existe. Parece que existe um zelo em querer mostrar a heresia, e agora nós vamos colocar uma caça às bruxas aqui a quem pensa a heresia. Cuidado, porque todo o panorama do final do mundo são de pessoas que estão mais preocupadas em punir a heresia do que guardar os mandamentos de Deus. E nós não podemos ter o mesmo espírito que essas pessoas que só estão preocupadas em pegar os hereges. Nós devemos ter o espírito de Cristo, que nunca condenava, sempre estava disposto a perdoar, a dar uma segunda chance. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sempre era o olhar misericordioso de Jesus para com aqueles que estavam em erro.
O erro doutrinário é um erro como o erro de prática. Todos dois são erros. E devemos lidar com os dois de maneira misericordiosa, mostrando que há um erro, mas oferecendo oportunidade de reconciliação. Não devemos nos parecer como os integrantes do Sinédrio. Não devemos imitar estes exemplos. Devemos imitar sempre o exemplo de Jesus. Vamos para quinta-feira, a besta da terra. Leia Apocalipse 13, 11 a 18. Quais as diferenças entre a segunda besta e a primeira besta? Aqui em Apocalipse 13, verso 1, diz que vi emergir do mar uma besta. Apocalipse 13, verso 11, vi emergir da terra outra besta. Então, uma surge das águas, onde há muitas pessoas, ela possui um forte apoio populacional. Outra besta surge numa terra deserta. Quem é essa outra besta? São os Estados Unidos. E quando é que os Estados Unidos foram identificados como a besta? Quando que essa profecia aqui foi compreendida? Bem, o papado como a besta que sobe do mar já era compreendido assim desde os dias de Lutero e Calvino, na Reforma Protestante. Eles já entendiam o papado como a besta. Porém, os Estados Unidos como a besta que surge da terra foi um resultado da pesquisa, uma contribuição de John Nevins Andrews, lá em 1851. Qual é o interessante aqui? Que em 1851 não existiam os Estados Unidos tal qual nós conhecemos hoje. Os Estados Unidos, eles eram muito fraquinhos, era uma nação que havia acabado de se tornar independente, e quando se tornou independente, o Brasil era maior que os Estados Unidos. Eu preparei aqui alguns slides para você compreender essa transição que acontece quando terminam os 1260 dias e começa então um novo período, onde uma nova ordem agora, onde os Estados Unidos vão se projetar para serem a nação mais poderosa que já existiu sobre este planeta. Veja aqui o nosso slide. Nós mostramos que existe uma besta europeia e que essa besta ela já estava com o poder em declínio. Houve o terremoto de Lisboa, 1755. Depois, lá nos Estados Unidos, a proclamação da independência americana. Então aparece a besta que surge da terra. Ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Nós temos então nos Estados Unidos o dia escuro e depois a Revolução Francesa produzindo a ferida mortal na besta europeia. Uma de suas cabeças foi ferida de morte. Então veja, enquanto uma está declinando, a outra está subindo. Uma recebe a ferida, a outra recebe o prestígio. Uma recebe o terremoto, a outra recebe o sinal no sol, na lua e nas estrelas. Isso precisa ficar muito claro e o mapa nos ajuda a enxergar melhor. Veja aqui os Estados Unidos, como que eles se formaram nesse grande país, nesse país titã. Existem vários países titãs e que se formaram ao longo do século XIX, que se consolidaram ali. Estavam vindo em formação, mas se consolidam ao longo do século XIX. Temos o Brasil, temos a Índia, temos a China, temos a Rússia, temos a Austrália, só que possuem poucos habitantes a Austrália, uns 30 milhões, se eu não me engano. É um grande país, mas não há densidade demográfica ali. E temos os Estados Unidos, que curiosamente possuem a terceira maior população, 300 milhões de habitantes. E se eles abrirem as fronteiras, eles vão para 350 milhões, 400 milhões, rapidamente. Eles não vão sofrer com a crise demográfica que está afetando outros países. Agora, em 1844, por ocasião do grande desapontamento, os Estados Unidos eram menor que o Brasil. Menor que o Brasil, sim. Veja aqui no mapa, esse verde musgo aí, à direita, território das 13 colônias. Essas são as 13 colônias, os 13 estados que decidiram se unir e formar os Estados Unidos.
Aí depois nós temos a compra da Louisiana, que é o centro, a parte branca com pontinhos, com bolinhas pretas. Depois a Flórida foi cedida pela Espanha. Ali no norte, em vermelho, um terreno cedido pelo Reino Unido. Depois a guerra, e eles conseguem anexar a República do Texas, no centro-sul da imagem, em um azul, indo para o roxo. E ali à esquerda, os estados da Califórnia, Nevada, Arizona. Aquilo foi cedido pelo México em 1848. Veja, é após o grande desapontamento. O Texas também. Temos ali território do Oregon, 1846. Então, antes de comprar o Alasca da Rússia em 1867, você tinha John Evans Andrews escrevendo e falando, olha, essa besta aqui são os Estados Unidos. Então não foi Ellen White que falou que a besta é os Estados Unidos. Foi John Andrews que faz essa contribuição. E depois a sua interpretação recebe ali a chancela da mensageira do Senhor, sim. E o interessante é que os Estados Unidos não eram quase nada nessa época. Eles não eram a potência que eles são hoje. Eles só se tornaram essa grande potência após enriquecerem durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Então eles se tornam a grande potência no século XX. E como eles conseguiram isso? Qual foi o segredo? A liberdade. A liberdade já conquistou várias partes do mundo, mas a liberdade que havia nos Estados Unidos não havia em nenhum outro lugar do planeta. Não havia imposto de renda no início, era uma liberdade muito extensa. Você poderia falar qualquer coisa e você poderia fazer quase todas as coisas. É o local onde inicia-se a ideia do presidente e não mais um rei vitalício. É a ideia onde o poder emana do povo. Tudo isso surge nos Estados Unidos e depois é copiado por restante do mundo. Houve outras contribuições menores, existiram, mas nada se iguala à Constituição americana, à forma de governo americana, liberdade civil, liberdade religiosa. Nos Estados Unidos, opiniões não são crimes. Lá não existe um crime para injúria, um crime para calúnia, para difamação. Obviamente que se eu cometer alguma dessas coisas, eu posso responder no tribunal, só se a outra parte entrar com uma ação civil, não uma ação criminal. Então, quem já foi aos Estados Unidos? Quem mora nos Estados Unidos e está assistindo a lição e quer fazer uma contribuição? Sinta-se livre. Mas não existe uma terra onde há mais liberdade que nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm sido garantidor da liberdade, não só no seu território, mas ao longo do mundo. Quando uma pessoa é crítica do Irã, ele foge para os Estados Unidos. Quando ele é crítico de um regime lá na Turquia, ele foge para os Estados Unidos. Quando ele é crítico, do regime na Arábia Saudita, ele vive nos Estados Unidos. Quando ele critica qualquer ditadura ou movimento perseguidor, ele encontra sempre asilo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com a sua imensa marinha mercante, garante a paz nos mares e garante que todos façam comércio mundial sem os piratas, que sempre existiram. Então os Estados Unidos, com a sua influência, eles conquistam o resto do mundo para o seu modo de vestir, para o seu modo de entretenimento. O mundo possui várias outras potências, como a China. Eles têm ali, quem sabe, 1, 2, 3, 10 bases militares fora do seu território. Os Estados Unidos possuem aproximadamente 700 bases militares fora do seu território. Os outros países possuem ali os seus aviões, os seus tanques, os seus navios, mas os Estados Unidos possuem disparadamente o maior número de aeronaves, as mais avançadas. As outras nações podem possuir um porta-aviões. Os Estados Unidos possuem 12 ou 13 porta-aviões. O poder militar americano, ele é sem rival. A tecnologia americana não encontra oponente, é algo grandioso. E é o garantidor da liberdade. Os valores do Cordeiro. Só que os Estados Unidos estão em tumulto há algumas décadas. E esse tumulto vai piorar.
essa guerra cultural americana, ela tende a degenerar todo o país, a ponto de haver uma mudança na Constituição dos Estados Unidos. Então, eu volto aqui ao nosso quadro mostrando que os Estados Unidos não era essa grande potência que é hoje, mas ele foi se desenvolvendo e quando Andrews escreve, algumas partes dos Estados Unidos nem faziam parte do país. Ele só ficou muito poderoso depois da morte de Andrews, depois da morte de Ellen White. Por isso que é a profecia verdadeira, recebe a chancela. Mostra que o livro está ficando defasado porque já se cumpriu. Veja aqui, os Estados Unidos ainda foram divididos por uma guerra civil sangrenta. E não era para ter dado certo. Eu já estudei a história americana, é incrível. No momento H, sempre dá certo para os americanos, porque a profecia queria que fosse assim. O Grande Conflito, página 442. A Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir o seu livre exercício. Magna Carta é a Constituição americana, a Constituição modelo, né? A Constituição que realmente inspirou os países ao redor do mundo. Magna Carta. E na Constituição americana existe uma emenda, a primeira emenda que garante a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. E ela garante que nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação destas garantias à liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado no símbolo. É a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, professando-se pura, suave e inofensiva, que fala como dragão. Abre aspas. E a irmã White cita Apocalipse 13. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Fecha aspas. Aqui se representa claramente a forma de governo em que o poder legislativo emana do povo, uma prova das mais convincentes de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia. Como assim, Tiago? Os Estados Unidos estão em sua fase democrática, em sua fase inofensiva. Porém, ele vai dizer ao povo, olha, se vocês querem algo diferente, vocês precisam votar nesses candidatos, votar nessa pauta, nessa agenda. Vocês precisam propor esse tipo de lei. Ele diz ao povo, os que habitam sobre a terra, e é o povo que decide, é o povo que pede pela imagem da besta. Vamos ver esses símbolos logo mais. Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres. E é uma imagem à primeira besta. Quem é a primeira besta? O papado é a besta que surge das águas. A imagem da besta é uma cópia feita nos Estados Unidos. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, o papado. Como foi formado o papado? O papado era um poder religioso, mas ele recebe o apoio das nações da Europa, dos poderes civis europeus. Então é formado a besta que utiliza-se do aparato civil para punir a heresia, para punir a interpretação religiosa que não é a interpretação oficial. Então nós temos na Europa o catolicismo unido aos poderes civis. Nos Estados Unidos, nós temos o poder civil e o protestantismo. Então lá vai ser o protestantismo que vai entrar no poder civil para perseguir os hereges. Então qual é a semelhança das bestas? Ambas são uma mistura de Estado e religião. Estado e religião. Só que lá na Europa era a religião católica com as potências europeias.
nos Estados Unidos serão os protestantes, os evangélicos, com o Congresso e o presidente norte-americanos. Você precisa ter isso em mente. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos, ele apoia as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Continue olhando a imagem. Quem é que dá o início às principais igrejas dos Estados Unidos vão influenciar o Estado para que imponha os seus decretos? Isso aqui vai fazer cair a lenda adventista de que é o Papa que vai conseguir dominar sobre todos os países e ele vai impor o decreto. Essa lenda precisa desaparecer agora, viu? Se você pensava assim, escreva nos comentários. A maioria dos adventistas leigos costuma pensar assim, mas por isso que é importante estudarmos a Bíblia. Já pensou se você chega nas cenas finais com o quebra-cabeça montado incorretamente? Então veja, a questão do decreto começa nos Estados Unidos. E quem promove o decreto são as igrejas protestantes, evangélicas. Muitas pessoas pensam que o decreto virá de um grupo de países, o G7, ou de um grupo de ambientalistas. Tudo isso é possível, mas não está escrito nada sobre o movimento ambiental. Está escrito que são as igrejas protestantes que vão pedir aos Estados Unidos. Se você olhar o movimento dominical nos anos de 1888, 1890, 1893, foi dessa mesmíssima maneira. As igrejas protestantes estavam querendo promulgar uma lei federal, não conseguiram. Promulgaram várias leis estaduais e naquela época cerca de 300 adventistas foram presos. Qual a fonte? Você pode ver no livro 1893, publicado pela editora dos Pioneiros. Ali você encontra a fonte dessa informação. Só que o movimento não vai para frente. Os adventistas até pensaram, olha, a imagem da besta está se formando. As igrejas protestantes nos Estados Unidos. Então preste atenção, meu amigo. São os evangélicos. É a bancada evangélica que vem com o decreto dominical. Não é o Papa. É a bancada evangélica no Congresso americano que vai vir com essa ideia e vai convencer o Congresso e as igrejas vão pedir e o povo vai clamar e vai mudar a Constituição dos Estados Unidos. Então o que você tem que observar não é quando o Papa morreu, é outro Papa. Não, você tem que observar a política americana, a mudança na Constituição americana. A mudança na Constituição americana. O Papa não será o protagonista. O protagonista dessa história se chama Estados Unidos. E aqui nós queremos acabar com mais uma parte dessa lenda, dessa má compreensão da profecia. Quem será o protagonista do decreto dominical? Os Estados Unidos. Tiago, mas e o Papa? O Papa receberá homenagem. Ele não será o protagonista. O protagonista, o mocinho, o personagem principal se chama os Estados Unidos e as igrejas evangélicas protestantes. Adiante. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, foi tema dos dois últimos estudos. Esses dois erros fazem com que as igrejas protestantes, ainda que tenham se separado da igreja romana, permaneçam de alguma forma vinculadas à sua mãe, por meio de dois cordões umbilicais, a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Dois erros para os quais não há apoio bíblico. Se as igrejas protestantes e evangélicas estão acreditando nisso, é porque ainda reconhecem a autoridade da sua mãe, da igreja romana. Mediante os dois grandes erros, imortalidade da alma e santidade do domingo,
Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros, olha o protagonismo, os primeiros, a iniciativa, a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano, e sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Veja agora esse texto que aparece lá na The Review and Herald, maio de 1893. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia, e nos livros do céu será escrito, apostasia nacional. Deus tem um registro para os pecados de cada nação. E você sabe que os Estados Unidos são uma nação favorecida. Quem mora aí, deixa o seu comentário. Às vezes o brasileiro pensa que os Estados Unidos é um Brasil melhorado, é um Brasil mais rico. É muito diferente disso. O povo norte-americano é um povo favorecido. É um povo que sempre proclamou a liberdade. Mas quando os Estados Unidos violarem a liberdade e deixarem a aparência de cordeiro e manifestarem o seu caráter de dragão, aí será escrito nos registros do céu: a apostasia nacional, e o juízo de Deus cairá sobre aquela nação e sobre todas as outras nações da terra que estão perseguindo o povo de Deus. Vamos compreender melhor a profecia. Vamos imaginar aqui a areia do mar. Por que areia do mar, Tiago? Porque em Apocalipse 12, verso 18, em algumas versões esse verso está já no capítulo 13. Diz assim: o dragão, irou-se contra a mulher, foi fazer guerra contra os restantes da sua descendência. Quando isso? Após os 1260 anos. É no fim, o remanescente. Diz que ele se pôs sobre a areia do mar. Então, vamos imaginar aqui a areia do mar e o dragão sobre a areia do mar. De um lado da areia do mar, nós temos as muitas águas, o mar. De outro, nós temos a terra, o deserto, representando aqui a terra. A Bíblia nos diz que uma besta surgiu das águas, a besta europeia. E a Bíblia nos diz que outra besta surgiu da terra, a besta americana. Então nós temos a besta europeia surgindo num lugar onde era muito habitado, muitas pessoas, e a besta norte-americana surgindo em um lugar pouco habitado, o deserto que protegeu a mulher. Agora vamos dar uma olhada em Apocalipse 13, vamos aqui do 12, Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a besta, cuja ferida mortal foi curada. Se para adorarmos a Deus, a marca de Deus é o 7º dia, para adorar a besta e mostrar que estamos em conexão, a marca é adorar no domingo. Essa é a marca do papado. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer a terra diante dos homens. Quem é que fez o fogo descer lá no Monte Carmelo? Apenas o profeta verdadeiro. Os profetas de Baal não conseguiram fazer isso. Porém, todavia, no final dos tempos, como estudamos na lição passada, Satanás conseguirá fazer fogo descer do céu. Ele conseguirá operar com sinais e prodígios. E aqui, os Estados Unidos, na figura de profetas de Baal, conseguirão fazer um milagre, o que os profetas de Baal não conseguiram. Por isso ele é chamado de o falso profeta. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então os Estados Unidos vão executar sinais e prodígios diante do papado. Dizendo aos que habitam sobre a terra, os Estados Unidos vão dizer que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então eles sugerem que o povo
vote em determinados candidatos, o povo, né, é a vontade do povo. Aqui eles estão na fase tranquila, não é na fase da imposição. Se estivessem na fase da imposição, eles fariam a imagem, baixariam o decreto e determinariam. Mas isso é só depois que a imagem da besta é construída. Tiago, o que é a imagem da besta? A imagem da besta é um poder civil e religioso semelhante à besta da Idade Média, civil e religiosa. Só que a besta da Idade Média é a religião católica unida às potências europeias. A imagem da besta são as igrejas protestantes unidas ao poder civil nos Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos fazem? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, o povo vai pedir e eles então vão dar fôlego e construir uma estrutura que contemple Estado unido à religião. Vejamos isso daqui. A profecia diz que esse animal com aparência de cordeiro e que fala como dragão dará fôlego à imagem da besta. Então temos aqui algo parecido com a besta, e eu coloquei aqui uma imagem invertida, mas simétrica, né? Para termos essa ideia de cópia, imagem da besta. E agora, essa imagem, e agora os Estados Unidos, vamos lá, vão fazer morrer quem não adorar a imagem da besta. Eles fazem as pessoas adorar a besta e também a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que é o número 666? Já comentamos. Porém, eu posso repetir alguma coisa aqui. O dia 7 é o sábado do Senhor Deus. Representa a perfeição de Deus. O dia 6 é o dia que o homem foi criado. E o homem decidiu trocar o dia de Deus para outro dia, que é o dia do homem. O 6666 também nos parece uma dízima periódica. É Lúcifer, o dragão, querendo ser como Deus, mas ele nunca chega a ser um 7. Ele é apenas um 666666. Esse número 666 tem vários aspectos, mas a Bíblia diz que ele é um número de homem e que ele deve ser calculado. Isso aqui seria tema para um vídeo apenas sobre esse assunto. E aquele que receber a marca da besta vai poder comprar e vender, vai poder ser um cidadão aceito, não será odiado, não será perseguido. Mas aquele que não receber a marca da besta, ele não poderá nem comprar nem vender. Verso 17. Ele, por fim, terá de morrer, porque Satanás, a besta e os seus seguidores não toleram que outra pessoa tenha um pensamento diferente do deles. Eles não retribuem aos demais o benefício da dúvida, como Deus deu tempo a Satanás. Eles não tratam os servos de Deus da mesma maneira. E assim vai ficar patente para todo o universo que Satanás esteve errado desde o princípio e que os princípios do seu governo levam à morte, miséria e destruição. E vai ficar patente que a lei de Deus pode ser obedecida, porque em meio a uma terrível perseguição, assim como Jó sofreu uma terrível perseguição, perdendo tudo, inclusive a saúde, os seguidores do Cordeiro perderão tudo, todos os seus bens,
Mas assim como Jó foi fiel a Deus, eles também serão fiéis a Deus naquela última prova, testificando que é possível guardar todos os mandamentos, testificando que Lúcifer foi um mentiroso, dizendo que não é possível obedecer à lei de Deus, testificando que a lei de Deus é uma lei de amor e que não há justificativas nem desculpas para pecar, porque a graça de Deus é superior à fraqueza humana. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a fraqueza humana, a fraqueza econômica daqueles poucos seguidores do Cordeiro, vai revelar o poder da graça de Cristo. Esse é o desfecho. Quando o mundo todo está adorando a besta e recebendo a marca da besta, o capítulo 14 coloca uma classe diferente. Os 144 mil estão juntamente com o Cordeiro no Monte Sião. Capítulo 13, o mundo inteiro que adora a besta. Capítulo 14, os 144 mil seguem o Cordeiro. Veja esse texto de Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 451. A fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo desejo de obter leis dominicais. Preste atenção aqui, de onde aqui virá o clamor pela lei dominical? Do povo, preste atenção nisso, do povo. Eu sei que existem muitas propostas, do sábado climático, disso e daquilo. Decreto dominical não será imposto pelos governantes dos Estados Unidos, não. Será por atenderem a um clamor popular. É o povo que vai pedir o decreto e os legisladores vão ceder, mesmo sabendo que estão violando a Constituição. Por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, princípios que fizeram deles um governo protestante e republicano, e quando eles adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Aí haverá muitos falsos profetas, muitos cristos, sinais, prodígios, milagres e maravilhas, eventos sobrenaturais. Aí Satanás operará mediante os 3 espíritos imundos que saem da boca da besta, do dragão e do falso profeta. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações encheram a medida de sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir da terra para não mais retornar. O povo de Deus entrará então num período de aflição e angústia que o profeta designa como o tempo de angústia para Jacó. Jeremias 30, verso 7. O clamor dos fiéis perseguidos se elevará até o céu. E como o sangue de Abel clamou a Deus desde o pó, assim haverá também vozes clamando desde a sepultura dos mártires, das profundezas do oceano, das cavernas dos montes e das masmorras dos conventos. Abre aspas. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, verso 10. E então, quando mudarem a Constituição dos Estados Unidos, será registrado nos livros do céu a apostasia nacional. Qual dos dois você escolherá? O selo de Deus ou a marca da besta?
Meu amigo, você só pode escolher um dos dois lados. E aqueles que estão preparando o espírito para a intolerância política ou a intolerância religiosa, que são marcas da nossa sociedade hoje, estarão se preparando para serem intolerantes também no futuro. Aqueles que não conseguem lidar com paciência ao ouvirem uma interpretação bíblica diferente da sua, aqueles que estão sempre mais preocupados em punir a heresia e punir o herege do que pregar o evangelho aos que não ouviram o amor de Deus, estes se tornarão os nossos maiores inimigos. Dentre o povo de Deus se levantarão os maiores perseguidores, os maiores inimigos, e que procurarão entregar o povo de Deus nas mãos das autoridades, os fanáticos, guardadores do sábado, julgando com isso estarem prestando tributo a Deus. A medida pela qual lidamos com os nossos irmãos hoje revelam a maneira pela qual lidaremos com os nossos irmãos amanhã. Espírito de perdão, espírito de misericórdia, voz de encorajamento aos que erram, mostrando-lhes o caminho da verdade. Mas lembrando, não podemos ser Abel e Caim. Ou você vai clamar para libertar a Cristo, ou você vai clamar para libertar Barrabás. É tempo de estudarmos, é tempo de proclamarmos jejum, estudos no sábado à tarde, restaurarmos os JAs proféticos, quem sabe as vigílias. Eu digo, não precisa ficar acordado e trocar a noite pelo dia. Podemos fazer uma vigília nas horas do dia, no domingo. O problema é que poucos querem devotar o seu domingo ao estudo da Bíblia. Nisso já está uma certa marca de quão o domingo é importante e devotado para alguns. Porque deveríamos aproveitar o domingo também para o trabalho útil. O mandamento diz: 6 dias trabalharás. Agora, no domingo há tanto divertimento. Eu não vejo problema estar com a família, não é nada disso. Agora, em geral, no domingo há tanto divertimento, tanto entretenimento, tantos programas, tantos eventos, que a pessoa não quer abrir mão de nada daquilo para estudar a Bíblia. Mas nós precisamos estudar a Bíblia. Precisamos nos assemelhar ao Cordeiro e segui-lo aonde ele quer que vá. Do contrário, poderemos ser enredados pelas artimanhas de Satanás. Que Deus o abençoe, que Deus proteja a sua igreja. Amém.